Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer não é nem revisão, é uma correção de filosofia no segundo ano. A gente falando do capítulo da morte, né? Filosofia e morte. A gente, para início de conversa, tem um livro em mãos para a gente corrigir esse capítulo. E a gente falou sobre no capítulo 1 sobre felicidade e filosofia, né? Pensando na felicidade como uma questão filosófica. E aí, o segundo capítulo, que já foi a nossa aulinha virtual por conta da pandemia, era falando da filosofia e da morte, né? E a morte apresentada pelo viés filosófico como parte inerente à vida, segundo os pensadores como Platão e Heidegger. E aí, hoje, só fazendo uma lembrança aqui, a gente vai corrigir as questões que não são pessoais. No livro de filosofia de vocês, tem muitas questões que são pessoais, né? Porque a filosofia quer colocar você para pensar, para que você crie uma opinião. E aí no livro, é lógico, dá algumas orientações, mas como são questões pessoais, não cabe a nós aqui discutir qual seria a opinião de vocês. Então, eu vou apresentar para vocês aqui as questões que não são pessoais, e aí depois a gente pode conversar no grupo ou no privado mesmo sobre outras questões lá, e vocês me procuram e a gente conversa sobre as questões que eu não apresentar aqui, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu até coloquei aqui a primeira questão, que é a resposta pessoal, né? E aí, a segunda questão pergunta, né, que por que a morte é um tema para a filosofia? É porque, assim como as outras temáticas, né, como a vida, ela faz parte da condição humana. E a filosofia se interessa muito por essas questões da condição, né, humana. A terceira questão é por que a morte é um problema metafísico? E aí, porque é um problema que pode ser resolvido em vida por meio da inteligência, tal como as questões metafísicas por definição. Você resolve isso tudo, né, em vida, ou seja, você na vida sabe como é que você vai lidar com essa questão da ideia da morte. E aí, a quarta questão vai dizer, de modo geral, quais são as duas posições que os filósofos adotaram com relação à morte e o que há de comum entre elas, né? Aí a resposta é que há aqueles que levam a morte como o fim de tudo, ou seja, como nada, e aqueles que encaram como a morte, a morte como o início, né, de uma nova vida, né? Quando você tem fim na sua caminhada física, aqui, terrestre, digamos assim, você vai para outra vida, né? Uma vida que tá mais no plano espiritual. E o que há de comum entre ambas as posições é que a morte e a vida se irmanam da maneira que a gente conhece, ou seja, da maneira que a gente trabalhou, que é a questão de você saber que no momento que inicia a vida, você tem que lidar com o conceito de morte, porque um dia, né, essa sua vida física, né, digamos assim, vai acabar. Então, elas se interligam por causa da relação íntima que elas têm uma com a outra. Aí, a quinta questão é o seguinte: explique em que sentido filosofar é aprender a morrer nas visões, né, de Platão. Significa que é sofrimento porque se deseja o que não se tem, né? E tédio porque uma vez, né, que você tem esse conhecimento, né, de quando você se depara com essa questão, vamos pensar o seguinte: quando você se depara com a questão de você saber que não existe fim para essa sua vida, você já está questionando a vida e questionando a morte. Mas tais questionamentos são necessários, né, para que você siga a sua vida de maneira sábia, para que você aproveite a sua vida. E aí, a sexta questão vai falar da questão dos escolásticos e como eles entendem a questão da vida e a questão da morte dentro também da tradição bíblica. E aí os escolásticos explicam que se começarmos a amar a nós mesmos, não impede, mas a verdade
permite que possamos começar a amar o outro. Em outras palavras, o amor e amar o outro em seu próprio bem permite que a existência do amor e da benevolência, ou seja, através do amor e da benevolência que você acaba evoluindo na sua vida, né, pessoal. Então, se você for uma pessoa que foi capaz de amar, foi capaz de perdoar, né, você acaba evoluindo espiritualmente. Quando você não se converte, digamos assim, quando você não se torna uma boa pessoa, incapaz de amar, você não entendeu o sentido da vida, e aí, para a tradição bíblica, a sua vida foi desperdiçada. Se você encontrar a morte antes de se converter, antes de aceitar que a vida é amor, que a vida é benevolência e por aí vai, você não entendeu o sentido da vida. Então, para a tradição bíblica, você não vai evoluir. E aí nós temos o conceito, nós temos também a ideia de morte para São Tomás de Aquino, né? Que para São Tomás de Aquino a vida eterna não é outra coisa senão a própria bem-aventurança a qual o homem foi destinado por Deus. Contudo, para alcançá-la, se requer dele, do homem, né, a retidão da vontade que tem a sua consecução de liberdade. E é por isso que afirmo que o essencial para qualquer pena é a morte. Que para ele é uma pena, né? Que a morte seria o término de uma bonita jornada. Mas como eu falei anteriormente, a tradição bíblica, você tem que, né, amar, você tem que ser bem-aventurado para você, ter acesso a essa vida eterna que essa não vai passar e você só vai atingir esse nível de magnitude se você tiver feito uma boa caminhada terrestre. E aí depois nós temos o conceito, a questão de Heidegger e a morte, né? Como é que Heidegger trata? O Heidegger é outro filósofo que aparece no capítulo, né, com o Platão. Então, assim, as questões 8 e 9, elas são bem parecidas. Eu coloquei até junto no slide, porque a oitava pergunta, como é que Heidegger trata a morte e a possibilidade existencial. E a nona ainda pergunta que, segundo Heidegger, por que nós podemos lidar com a morte por meio da angústia, né? E aí, a resposta é, para Heidegger, o homem está especialmente mediado por seu passado, ou seja, aquilo que ele fez. E o ser humano é um ser que caminha para a morte, né? A gente está aqui, né, em vida, todo dia que a gente vive, a gente chega mais perto, né, da morte. E a gente geralmente não pensa isso. O ser que caminha para a morte e sua relação com o mundo concretiza-se a partir dos conceitos de preocupação, ou seja, você se preocupa, né, que um dia você vai, né, falecer. E aí tem a questão da angústia e o conhecimento complexo de culpa. O homem deve tentar saltar, fugindo de sua condição cotidiana para atingir o seu verdadeiro eu. O panorama de sua teoria é o destino do ser, que seria essa questão da morte, né? Os modos e as maneiras de que a enunciação e expressão do ser, nesse sentido importante, está em alcançar o melhor sentido do ser em vida para enfrentar a morte. Ou seja, você tem que dar sentido à sua vida para que no dia que a morte chegue, você sinta a sensação de completude. E aí, gente, é isso. As outras questões são questões pessoais que eu não quis tratar aqui. E essa aula de hoje era só para a gente comentar algumas questões. Na próxima aula a gente vai falar sobre um tema mais leve, que é o amor. Então, por hoje é só. Um grande abraço e até mais!